Olá, queridos irmãos da Igreja Batista Orla Sul, prezados amigos que nos ouvem sempre. Para a gente é um prazer estar com você aqui mais uma vez, para a gente fazer uma reflexão que nos ajude a ter mais força, ânimo para essa semana que estamos começando, né? Última semana do ano, nós chegamos ao último domingo do ano de 2020, um ano difícil, complicado, mas que a gente tem superado graças à força que Deus nos tem dado no dia a dia da gente, né? Então, para você que está nos ouvindo, nós queremos dar um abraço não só de Feliz Natal, mas também de Feliz Ano Novo já, para que você possa iniciar esse ano com determinação, com garra, com vontade e principalmente sem medo. Essa será a reflexão que nós vamos fazer hoje, né? Nós vamos falar sobre um Natal sem medo. Esse será o nosso tema a ser abordado no dia de hoje. Nós que fazemos a Igreja Batista Orla Sul ficamos nos domingos, nos reunimos na Academia Cristã às 17 horas, pertinho do Shopping Recife, aqui em Boa Viagem. E eu quero começar fazendo logo a leitura do texto bíblico de hoje, que se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 1, a partir do versículo 18. E esse texto nos conta o Natal do ponto de vista de José, ou o que aconteceu com José. José, que é uma figura super discreta, não é? Dentro do Evangelho e do nascimento de Jesus Cristo. Nos diz assim esse texto bíblico: foi assim que nasceu Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida para se casar com José. Antes do casamento, porém, ela engravidou pelo poder do Espírito Santo. E José, o seu noivo, era um homem justo e resolveu romper a união em segredo, pois não queria envergonhá-la com uma separação pública. Mais do que isso, isso ia ficar muito mais complicado, não era apenas uma separação pública. Daqui a pouco eu lhe explico isso. Enquanto ele pensava nisso, um anjo do Senhor lhe apareceu em sonho e disse: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como sua esposa, pois a criança dentro dela foi concebida pelo Espírito Santo. Ela terá um filho e você lhe porá o nome de Jesus, pois ele salvará o mundo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor tinha dito pelo profeta Isaías. Vejam, a virgem ficará grávida, ela dará à luz um filho e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Quando José acordou, fez o que o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria como sua esposa. No entanto, não teve relações com ela até o menino nascer e lhe deu o nome de Jesus. Que Deus queira nos abençoar na compreensão desse texto que nós acabamos de ler com você nesse instante. Veja bem, toda vez que eu leio esse texto, se existe uma pergunta que me vem à mente, é aquela mesma pergunta levantada por Carlos Drummond de Andrade. Carlos Drummond de Andrade ele tem um poema muito famoso chamado José, somente José, mas a primeira frase desse poema é: e agora, José? E agora, José? Não é? Essa pergunta ela cai muito bem em relação à vida de José, pai de Jesus, diante dessa situação complicada, difícil, que estava gerada ali na vida dele. Existe uma palavrinha no português, que é a palavra imbróglio, que significa grande confusão. É uma palavra difícil de pronunciar, uma palavra pouco usada, mas que representa exatamente o que estava acontecendo com José naquele instante. Ele estava dentro de um imbróglio. Imbróglio é grande confusão, imbróglio é situação difícil, complicada. Imbróglio significa, na verdade, bifurcação, tomada de decisão, beco sem saída, caos existencial, aquela história de se ficar o bicho pega e se correr o bicho come. Era exatamente essa situação na qual José se encontrava. Portanto, essa pergunta desse poema de Carlos Drummond de Andrade de 1942, né, de um livro chamado Poesias, e depois eternizado na voz de um cantor chamado Paulo Diniz, ou Paulinho Diniz, né, que musicalizou esse poema de uma forma fantástica, linda, maravilhosa, e que de vez em quando a gente repete, né? E agora, José, quando a gente está numa situação difícil, representa exatamente a situação de José ali naquele instante. Deixe-me explicar esse cenário caótico na vida de José para você logo inicialmente, depois nós vamos tirar 3 lições
de porque nós não devemos ter medo. Nós queremos refletir hoje sobre um Natal sem medo. Um Natal ou um Ano Novo sem medo. É isso que nós queremos falar com você no dia de hoje. Mas deixe-me explicar primeiramente o cenário que gerava esse imbróglio todo que nós estamos comentando com você. Veja bem, naquela época o casamento se dava em 3 tempos. O primeiro momento era o momento em que a família da noiva, junto com a noiva, escolhia o noivo para se casar. Momento 1. Momento 2 era o momento do noivado entre essas duas pessoas. Se fazia uma festa, etc. E o noivado geralmente tinha a duração de 1 ano a partir da data que foi comemorado, que foi oficializado. E o terceiro momento era justamente a cerimônia do casamento, que era uma festa que durava 1 semana. Nós estamos aqui nesse instante no período do noivado, ou seja, dentro desse 1 ano do noivado entre Maria e José. A coisa era tão séria nesse período, que na verdade o noivado não poderia ser dissolvido a não ser por um divórcio. Ou seja, o noivado ele já tinha características, já tinha obrigações, já tinha legalidade de um casamento. Ou seja, ele só poderia ser dissolvido por um divórcio. Não era simplesmente desmanchar o noivado, mas sim era divorciar-se naquele momento. Em segundo momento, era tão sério esse compromisso do noivado, que se um dos noivos morresse, o outro era considerado viúvo, com todas as responsabilidades e direitos de um viúvo também. E em caso de infidelidade, isso poderia resultar na morte do infiel e na morte por apedrejamento. Ou seja, a situação era muito difícil e muito complicada. O dilema de José se estabelece exatamente por ele ser um homem justo. E como homem justo, ele deveria denunciar Maria e ela correria o risco de morrer apedrejada. É claro que já na época de Jesus isso estava mais amenizado, havia outras circunstâncias que poderiam servir de castigo. Mas aquela mulher, ela ficaria, na verdade, marcada para o resto da vida como um infiel e dificilmente ela casaria novamente. Era essa a situação de José. Como um homem justo, ele deveria denunciá-la. Mas como um noivo que amava a sua noiva, é claro que ele queria vê-la viva. Ele não queria vê-la morta. Ele queria, na verdade, que ela sobrevivesse. Daí então, como diz aqui o texto bíblico, José tentar articular uma terceira via, uma outra possibilidade que pudesse não gerar a difamação de Maria e também não gerar talvez até a sua morte também naquele instante. Então ele resolve deixá-la secretamente. Só que esse secretamente não poderia existir, porque se a cerimônia tinha sido pública, caso 1 ano depois ele não viesse a casar com ela, é claro que as pessoas iriam perguntar por quê. E o escândalo estaria feito. A situação estaria feita naquele momento. Eu pressuponho, como diz até o texto bíblico aqui também, que José perdeu muitas noites de sono com isso, teve muito pesadelo com isso, quando soube que sua noiva estava grávida. E o que fazer a partir dali? Se a situação já não é conveniente hoje, já é muito complicada hoje, imagine naquela época e nessas circunstâncias, nesse imbróglio que eu estou colocando aqui para os irmãos e para os amigos nessa reflexão. Então José deve ter perdido muita noite de sono, José teve insônias, teve pesadelo, etc. Mas no meio de uma noite ele consegue dormir. E nessa noite que ele dorme, ele tem um sonho. E nesse sonho o anjo do Senhor aparece para ele e diz uma frase mágica. E essa frase mágica é exatamente essa: não tenha medo. Não tenha medo. José, filho de Davi, não tenha medo. Essa é a frase mágica. E José talvez pudesse responder naquele instante: medo é só o que eu tenho. Eu não tenho outra coisa a não ser medo. Até porque, segundo os padrões da época, na verdade, talvez Maria estivesse com entre 14 e 16 anos e José tivesse entre 18 e 20 anos, porque esses casamentos eram acertados geralmente nessa idade dos jovens.
Ou talvez alguns outros estudiosos dizem que José talvez já fosse um homem viúvo, um pouco mais amadurecido, mas em nada isso diminuiria a dificuldade e o problema em que José estava metido naquele instante. Por daí a pergunta: e agora, José? O que fazer diante dessa situação? É até interessante que o poema de Carlos Drummond de Andrade, que eu vou ler aqui um pedacinho para você, ele diz na segunda estrofe assim: está sem mulher, está sem discurso, está sem carinho, já não pode beber, já não pode fumar, cuspir já não pode, a noite esfriou, o dia não veio, o bonde não veio, o riso não veio a utopia, e tudo acabou, e tudo fugiu, e tudo mofou, e agora José? É essa a questão levantada pelo Carlos Drummond de Andrade aqui. Eu gosto quando ele diz assim que já está sem mulher, então José também se considerava sem esposa naquele instante, diante daquela situação, e sem saber o que fazer. Não há utopia mais, não há sonho mais, na verdade a vida mofou, como diz o poeta. Era essa a situação de José naquele instante, mas é aí que ele ouve o anjo do Senhor dizer para ele: não tenha medo. E pelo menos nós podemos deduzir que com essa frase ele estava querendo dizer três coisas. Não tenha medo, em primeiro lugar, de quebrar paradigmas, José. José, não tenha medo de quebrar paradigmas. Paradigma é um conjunto de normas, de regras, que geram um modelo, que geram um padrão que deve ser seguido. É uma espécie de estrutura mental composta de teorias e métodos, como diz o cientista, não é? Para organizar a nossa realidade. Isso é um paradigma. Nós vivemos cheio de paradigmas, né? E o modelo de lógica, de paradigma naquele instante é assim, olha: se a noiva foi infiel, denuncie e ela vai receber o castigo necessário por isso. Isso é o que dizia o paradigma estabelecido para aquela época, naquele instante ali. E talvez, e só talvez, e muito talvez, só por isso é que, na verdade, o Evangelho de Mateus, ele começa com a genealogia de Jesus, ou seja, contando a história dos ancestrais de Jesus. Só que essa genealogia, ela não segue o padrão, ela não segue o paradigma da época. Primeiro porque as genealogias, elas tinham a obrigatoriedade de só ter nome de homens, não ter nome de mulheres. A genealogia normalmente são assim: fulano gerou Beltrano, que gerou Beltrano, que gerou Beltrano, que gerou Ciclano, que gerou Ciclano, até chegar, na verdade, naquele que se iria contar a história. Na genealogia de Jesus, contada por Mateus, na verdade nós temos 4 nomes de mulheres envolvidos nessa genealogia. E isso não era comum, isso era extremamente raro. Rarissimamente se colocava o nome de uma mulher numa genealogia. Mas tem o nome de Tamar, tem o nome de Raabe, tem o nome de Ruth e tem o nome de Betseba e, em quinto lugar, o nome de Maria, lá no finalzinho da história. Só que, para quem não está familiarizado com o texto bíblico, Tamar foi uma mulher que, devido a uma lei chamada de levirato, né, ela teve um filho com o seu sogro, para, vamos dizer assim, manter viva a descendência do seu marido, que já havia morrido anteriormente. Ou seja, ela teve um filho com um homem que não era necessariamente seu marido. A gente sabe que Raabe era uma prostituta da cidade de Jericó e que ela tornou-se uma serva de Deus, mas que teve uma vida desregrada antes. A gente sabe que Ruth, a moabita, ela também não era do povo de Israel e ela também teve um filho com Boaz, que não era o primeiro marido dela, que tinha morrido. E também a gente sabe de Betseba, que era a viúva de Urias, que casou com Davi, que também foi uma situação muito complicada, um outro imbróglio, né, na vida de Davi também. Ou seja, todas essas mulheres eram mulheres que não tinham seguido os paradigmas, né, daquele instante, dos casamentos certinho e etc. E eu fico imaginando, na minha fantasia, que talvez o anjo do Senhor tenha citado exatamente para José essa genealogia e dito para ele assim: olha, presta atenção,
Você não tem que seguir o paradigma de denunciar Maria. Porque, olha só, na genealogia de Jesus, né, da qual você pertence a essa mesma família, também existem outras mulheres que foram incluídas dentro do plano de Deus. Ou seja, José, quebre o paradigma da rejeição. Não tenha medo de receber Maria. Faça o que ninguém espera que você faça. Porque ninguém esperava que José acolhesse Maria e casasse com ela e continuasse com aquele noivado. Ou seja, o anjo está dizendo para José assim: José, quebre paradigmas. Às vezes, fazer a vontade de Deus é não seguir o modelo proposto, o tudo certinho, mas fazer aquilo que, na verdade, Deus está dizendo para a gente, mesmo que não pareça uma coisa adequada, correta, lógica em nossas vidas. Então, não tenha medo de quebrar paradigmas, é a primeira reflexão que a gente faz. Ouça a voz do anjo falando dentro de você, nos seus sonhos, na sua vida. Não tenha medo de quebrar paradigmas de jeito nenhum. Esse ano, na verdade, foi um ano que muitos paradigmas foram quebrados. A gente tem um Natal diferenciado, a gente não tem festas, os paradigmas foram quebrados. É hora da gente dizer assim: eu preciso consertar a minha vida, eu preciso reorientar a minha vida, eu preciso modificar a minha vida. Qual o paradigma que eu estou com medo de quebrar para seguir adiante na minha vida? Mas o segundo medo que José não deveria ter, segundo o anjo, a gente pode definir da seguinte maneira: José, não tenha medo de viver o seu sonho. José, não tenha medo de viver o seu sonho. Primeiro, José, não tenha medo de quebrar paradigmas em sua vida. José, Maria, Antônio, eu, você, qualquer um de nós aqui, não tenhamos medo de quebrar paradigmas em nossas vidas. Em segundo lugar, na verdade, não tenhamos medo de viver os nossos sonhos. Não tenha medo, José, de viver o seu sonho de casar com Maria. Não tenha medo de viver o seu sonho de casar com Maria. Como todo casamento, é claro que aquele casamento havia sido sonhado também, havia sido idealizado também. Muitas e muitas vezes, talvez Maria e José tenham se encontrado fazendo os planos, os planejamentos a respeito não só da festa, mas de como seria a vida deles, uma vida a dois. Eu vejo Maria, uma mulher apaixonada por um José, eu vejo um José apaixonado por uma Maria, e é claro que os dois sonhavam com esse casamento. E agora parecia que aquele casamento havia sido colocado em xeque, ou seja, havia sido colocado numa bifurcação, num momento difícil, na cabeça de Maria e na cabeça de José. Porque quando o anjo chegou e disse para Maria: olha, você vai estar grávida, evidentemente ela disse: acabou-se meu sonho de casar com José. José não vai aceitar isso nunca, jamais na vida dele. Por outro lado, quando José soube que Maria também estava grávida, ele também tinha dito do mesmo jeito: acabou-se, não tem mais condição, não tem mais jeito, eu vou deixá-la secretamente, porque casamento não haverá mais. Ou seja, o casamento havia sido colocado em xeque, o sonho havia sido colocado em xeque. Mas na vida é assim mesmo, não só nessa situação difícil de José e de Maria, mas também na minha vida e na sua vida. Nós pegamos os nossos sonhos e vamos pendurando na prateleira da realidade, e de lá parece que eles não saem mais. Nós pegamos os nossos sonhos e eles, ao colocarmos nessa prateleira da realidade, parece que eles se engessam, onde eles quebram, mas não se realizam. Quantos sonhos você já deixou para trás em sua vida, e eu deixei para trás na minha vida por uma decepção, por uma frustração, por algo que, na verdade, se colocou entre nós e nossos sonhos. Eu acho que muitas e muitas vezes isso já aconteceu com certeza absoluta. Então, agora o que o anjo dizia para José era exatamente isso: José, não tenha medo de viver o seu sonho, de realizar o seu sonho. Você ainda terá outros filhos e outras filhas com Maria. Jesus será um plus na sua vida, será um algo a mais na sua vida, será a coisa mais espetacular na sua vida, mas não será a interrupção do seu sonho, não será a frustração do seu sonho de jeito nenhum. Eu quero perguntar para você: quais foram os sonhos que você se viu interrompidos, né? Quais foram os sonhos que você viu interrompidos nesse ano de 2020? Talvez muitos deles, né? Quais sonhos se quebraram durante esse ano de 2020?
Ou foi só uma pausa para que você se realimente, para você prossiga e que você siga em frente? Eu quero dizer para você assim, olha, não esmoreça, não perca o sono, continue sonhando com aquilo que Deus tem colocado dentro do seu coração para realizar. Continue sonhando com a vontade de Deus para a sua vida. Não perca o seu sonho de vista. Não tenha medo de realizar o seu sonho, seja ele qual for, desde que esteja claro e evidentemente de acordo com a vontade de Deus. Se apronte para realizar esse sonho. O sonho poderá, na verdade, ser bem maior até do que aquilo que você está pensando em sua vida. É interessante como Deus coloca José dentro do sonho e do plano de Deus. Deus não precisa que a gente ajude ele em nada, mas ao chamar José para fazer parte do plano dele de salvação do mundo através da vida de Cristo Jesus, o anjo diz para José o seguinte: você dará o nome Jesus a esse menino, porque ele salvará o mundo dos seus pecados. Simplesmente, José nessa hora está sendo chamado para ser parte daquele plano de Deus para a vida do mundo inteiro e não só para a vida dele. Deus é assim. Com Moisés, por exemplo, ele, de frente do Mar Vermelho, Deus poderia abrir o Mar Vermelho e dizer para Moisés e para o povo: marche, ande, vá embora, prossiga. Mas Deus chama Moisés e diz assim para ele: olha, levante o seu cajado, e quando você levantar o seu cajado, o mar irá se abrir. Ou seja, Deus está chamando Moisés naquele instante para fazer parte do plano dele. Com levantar da mão de Moisés ou não, o mar iria se abrir, porque isso não dependia do levantar da mão de Moisés. Mas é assim que Deus faz. Ele nos chama para ser parte do plano dele, naquilo que ele quer realizar na história da humanidade, na sua história, na minha história, na vida de cada um de nós aqui também. Com José foi assim: você dará o nome ao menino, né? E foi ele que soube desse nome do menino pela primeira vez nesse instante aí também. Ou seja, você é parte do sonho de Deus. Você é parte de um sonho maior ainda do que você está pensando em realizar. Em outras palavras, eu quero resumir dizendo: primeiro, não tenha medo, José, de quebrar paradigmas. Segundo, não tenha medo de viver o seu sonho. Mas em terceiro lugar, eu também quero dizer que aquela frase daquele anjo dizendo assim, não tenha medo, também significa: José, não tenha medo de acordar e fazer. José, não tenha medo de acordar e fazer. É exatamente isso que diz o versículo número 24. Quando José acordou, ele fez aquilo que o anjo mandou. Tem muita gente que tem medo de acordar para a vida e fazer o que precisa ser feito. Ouça bem o que eu estou dizendo. Tem muita gente que tem medo de acordar para a vida e fazer o que precisa ser feito. Tem gente que apenas sonha e não faz nada, esperando que o sonho se materialize do nada, que ele caia do céu, que um anjo do Senhor venha e faça tudo para ele. Não é assim que acontece de forma alguma. Sonhar apenas e não acordar para fazer não significa nada. José não perdeu tempo quando ele acordou, pensando se o sonho era verdadeiro ou falso, se ele era real, o que significava aquilo, se aquele sonho tinha sido uma projeção do inconsciente, como diria Freud. Nada disso José pensou. Isso foi fruto da minha imaginação, da minha ideia. Não. Quando ele acordou, ele foi lá e fez. Ou seja, ele tinha certeza de que aquilo era a vontade de Deus. Ele acordou, fez aquilo que o anjo lhe tinha dito. Ele não titubeou, ele não claudicou, ele não parou pelo caminho, ele não duvidou, ele simplesmente tinha a certeza de que deveria fazer aquilo e fez. E é assim que tem que acontecer com cada um de nós também. Quando nós ouvimos a voz de Deus, isso não significa que nós não teremos muito trabalho, mas muito trabalho mesmo, trabalho árduo ainda para ser feito. Ou seja, quando ele acordou e fez, ele fez o quê? Ele cuidou de dar continuidade ao noivado dele, ele cuidou de planejar a festa, ele cuidou da cerimônia, ele cuidou de casar, ele cuidou de ajudar Maria
ao dar de mamar aquele menino, ele acordou de madrugada, ou seja, havia um sem número de trabalhos para serem feitos a partir daquilo dali, e ele fez essa parte dele com certeza absoluta. Então, meu caro amigo, meu prezado irmão que me ouve aqui, não tenha medo de acordar e fazer, porque não será dormindo que o seu sonho se realizará. Não tenha medo de acordar e fazer o que tem de ser feito, porque não será dormindo que o seu sonho se realizará. Acorde por Jesus e acorde para Jesus. Muitos são os que estão dormindo para Jesus. Esse ano de 2020, né, ele nos deu uma sacolejada, ele nos deu uma balançada, porque muitos de nós estão dormindo para Jesus, ou seja, a gente vive como se Jesus, como se Deus, na verdade, não existisse em nossas vidas. Nós nos sentíamos senhores absolutos de nossa vida. E aí veio a pandemia e veio uma série de coisas com ela que nos fez acordar e pensar assim, que é isso? O que é a vida? A vida é só isso que eu estava vivendo? Uma sucessão de farra, ressaca, de ganhar. A vida tem um depois. O que é a vida finalmente? Ou seja, passamos a valorizar não só as coisas simples da vida, mas também a pensar no pós-vida, ou seja, a acordar para a existência de que pode existir uma continuidade da vida após esse espaço que nós estamos vivendo aqui. É por isso que eu estou dizendo assim, olha, a gente vivia como se Deus não existisse. E de repente a pandemia nos mostrou que a vida é limitada, que a vida não é eterna e que nós precisamos pensar numa continuidade dela, e se nós estamos, na verdade, preparados para essa continuidade dela. É isso que eu estou dizendo aqui, ou estou chamando aqui de acordar para Jesus, de acordar para Deus, os que viviam dormindo para isso. Essa balançada, essa sacudida nos fez ver que a vida não é eterna e que a gente precisa ter uma relação com Deus, caminhar com Deus aqui para continuar caminhando com Ele depois. Você acredita por um acaso que Deus só quer o que você dava para Ele anteriormente, antes da pandemia? De vez em quando ia a um culto, de vez em quando ia a uma missa ou alguma coisa assim e achar que estava fazendo muito para Deus, ou só se lembrar de Deus de festa em festa? Não. Deus quer uma relação com a gente. Deus quer nascer na gente. Deus quer estar dentro de nós, Deus quer estar em nós, Deus quer estar em cada espaço do nosso viver, em cada palmo de terra que a gente pisa. Ele quer estar junto com a gente, porque Ele é o nosso Criador, é aquele que nos ama e que entregou o seu Filho para morrer por cada um de nós, pelos nossos pecados. Isso é muito simples, né? E a gente sabe disso a partir justamente do nascimento de Jesus, porque o próprio nome dele significa exatamente isso. Deus salva. Deus nos salva. Nos salva de quê, pastor? Nos salva de tudo, na verdade. Nos salva da morte, nos salva para a vida eterna, nos salva de nós mesmos. Enfim, Deus é aquele que está ao nosso lado permanentemente por amor a cada um de nós. Então, só recapitulando aqui, em primeiro lugar, não tenha medo de quebrar os seus paradigmas. Não tenha medo de quebrar paradigmas. Em segundo lugar, não tenha medo de viver seus sonhos. Eles podem ter sido pausados em 2020, mas acorde, não tenha medo de acordar e fazer, para que isso possa acontecer, porque não será com você dormindo que o seu sonho se realizará de jeito nenhum. Um Natal e um Ano Novo, eu diria, sem medo. Como essa expressão, né, não tenha medo, ela se repete no Evangelho. Isso foi uma coisa que eu descobri exatamente nesse Natal agora. Apesar de já ler esses textos bíblicos durante muito tempo em minha vida, só nesse Natal agora que eu descobri quantas vezes, durante esse período do Natal e com os personagens do Natal, essa expressão se repete. Não tenha medo. Por isso que o nosso tema foi um Natal sem medo. Zacarias e Isabel foram os primeiros a ouvir essa expressão. Zacarias e Isabel eram parentes de Maria e não podiam ter filhos porque eram idosos demais. Mas aparece a eles um anjo do Senhor e diz exatamente assim para Zacarias: Zacarias, não tenha medo, porque você terá um filho. Mas a primeira expressão é essa: não tenha medo, Zacarias. Em outras palavras, é assim: Zacarias,
Não tenha medo de acreditar que é possível, mesmo com você em uma idade avançada, mesmo Isabel com idade avançada, vocês dois terem um filho, que é o sonho de vocês. Então, Zacarias, não tenha medo de acreditar. Para Maria, após a invocação de dizer que ela é uma agraciada, também a primeira frase do anjo para ela é exatamente essa. Maria, não tenha medo. Diante da confusão mental que ela estava ali, o anjo chega e diz para ela, não tenha medo de engravidar. Ou seja, não tenha medo de morrer apedrejada. Não tenha medo. Não tenha medo, porque você não irá morrer. Tá certo, Maria? Para José, como eu acabei de ler aqui agora há pouco, ele também diz assim, José, filho de Davi, após essa invocação, ele vai dizer, não tenha medo de quebrar paradigmas e receber Maria, não tenha medo de viver o seu sonho e casar com Maria, ter filhos e filhas com ela, não tenha medo de acordar e fazer o que precisa ser feito na sua vida. Isso foi para José, mas também para os pastores de Belém. Quando o menino nasceu, o céu se abriu, um coral de anjos desce do céu, aqueles pastores estão lá no campo sem esperar nada disso. Imagino que eles tiveram um baita susto quando viram aquele coral do exército celestial, como diz o texto bíblico, cantando, louvando. Mas aí eles ouvem também do anjo dizer assim para eles, não tenham medo, porque eu vos trago notícias, novidades, o evangelho, a boa nova de grande alegria. É que hoje na cidade de Belém nasceu o Salvador, que é Cristo, e vocês encontrarão esse menino deitado numa manjedoura. Mas a primeira expressão para aqueles pastores lá de Belém foi exatamente essa, não tenha medo. Para Zacarias, para Maria, para José, para os pastores, não tenham medo. Para mim, para você, para cada um de nós, a grande mensagem desse Natal de 2020 é exatamente essa, não tenha medo. Grande mensagem de final de ano para 2021 deverá ser essa também. Não tenha medo. E medo foi o que mais nós tivemos em 2020. Medo de perder a saúde, medo de morrer, medo de perder emprego, medo de fechar a empresa. Todos esses medos nos invadiram. Medo de quebrar relacionamentos, de perder relacionamentos. Todos esses medos nos invadiram em nosso dia a dia de 2020. Por isso nós queremos terminar esse ano. Eu comecei o ano falando de esperança e quero terminar o ano, na verdade, trazendo essa mensagem do coração de Deus para você. Não tenha medo. Não tenha medo do que vem por aí. E aí eu quero, na verdade, terminar com o finalzinho do poema de Carlos Drummond de Andrade, não é? Aquele primeiro poema que eu citei aqui para vocês. Aquele poema ele termina, na verdade, dizendo assim, José, você não tem um cavalo para sair a galope, mas marche, José. Aí a última frase não é "e agora, José", mas assim, José, para onde? Né? Eu quero dizer exatamente isso para José, Maria, Antônio, cada um de nós. Marche rumo a 2021, sem medo. Confie em Deus, entregue sua vida a Ele. Deixe que Ele administre a sua vida e você irá marchar. Para onde, pastor Antônio? Para onde Deus mandar, a gente vai. A condução que Deus quiser nos dar, a gente vai seguir. Sem medo de quebrar paradigmas, sem medo de viver os nossos sonhos e sem medo de acordar e fazer aquilo que precisa ser feito. Que Deus nos abençoe, que essa mensagem toque o seu coração, que você siga com Deus firme nessa caminhada com Ele em 2020, 2021, 2022 e assim por diante. Se você gostou dessa mensagem, que você possa compartilhá-la com outras pessoas, que você possa deixar o seu like aqui embaixo, que você, na verdade, possa fazer comentários, que você possa, então, divulgar essa mensagem para quem precisa de um Natal e de um Ano Novo, sem medo, no nome de Jesus. Entregue sua vida a Ele e prossiga e marche, José. Que Deus nos abençoe. Amém.